Alô, muito boa noite a todos, muito boa tarde, muito bom dia, dependendo da hora que você escutar esta mensagem em direto ou gravado, em diferido. Queria aqui que você tenha uma boa noite, para quem me estiver a desejar também para si, para a sua família, as melhores bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus são para mim, as bênçãos de Deus para você. E ponha alguma coisa, escreva alguma coisa, interaja comigo. Vou tentar não interagir muito porque eu quero reduzir a minha mensagem, quero que a minha mensagem seja reduzida. Lina, boa noite, Alexandra também, mas é sempre muito importante que vocês possam colocar alguma coisa. No final, se vocês apreciarem a mensagem, obviamente partilhem, coloquem um like. Se não gostarem, podem colocar um dislike, não há problema, mas o meu propósito é abençoar. O meu propósito é que você, nesta noite, seja. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos pelo grande privilégio que nos concedes de poder partilhar a palavra da vida, a palavra eterna, a palavra que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas e purificará um dia todas as coisas. O Santo, que é o Espírito de vida, ressuscitou Jesus dentre os mortos, possa ministrar, falar aos nossos corações e às nossas vidas, e todo o conselho que dela vier possa facilitar o caminho pelo qual nós passamos. Te agradecemos e adoramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que move o mundo? O que move o mundo? E para começar, deixar um versículo da palavra de Deus que está lá em Eclesiastes, no capítulo 3, um ou dois versículos da palavra de Deus. Não vou ler o texto. No capítulo 3 nós temos lá um texto magnífico, em funerais, em momentos solenes, não é? Porque fala sobre o tempo e diz assim: tudo tem o seu tempo e há tempo para todo o propósito debaixo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Este texto é magnífico. Fala-nos aqui de três coisas magníficas que movem o universo. A primeira coisa que move o universo é o tempo, ok? Move o nosso universo, não é? Porque o universo de Deus não tem tempo. Sabemos que um dia entraremos numa dimensão onde o tempo não existe, ok? Mas, no entanto, nós, nesta dimensão terrena, nesta dimensão física, na dimensão em que nós vivemos, o tempo é extremamente importante. Tanto que há dois relógios. O relógio Cronos, que é aquele que nos guia em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milénios, por aí adiante, não é? E depois temos um outro relógio, que é o relógio chamado o relógio Kairos. Esse é o relógio de Deus. Esse é o relógio em que a Bíblia nos diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então nós temos o nosso próprio Cronos, nós temos o nosso próprio relógio, nós temos o nosso próprio tempo. Deus tem o seu relógio. Mas o tempo é extremamente importante. Porquê? Porque nós temos que verdadeiramente caminhar como Ele caminha, acordar, trabalhar, dormir, não é? Acabamos por envelhecer e nós percebemos que não temos todo o tempo do mundo para fazer aquilo que nós queremos. Então, o tempo move sem dúvida o universo. A segunda coisa é o desígnio do Todo-Poderoso, o desígnio de Deus, a razão pela qual Ele nos criou. Não pensem que Ele abdica desse desígnio, não. Ele não abdica do desígnio para o qual Ele nos criou. A Bíblia nos diz que Ele nos criou para sermos adoradores. E diz lá em João 4,24 que Deus verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, nós temos uma missão, ser adoradores. Nós temos uma missão. Lá em Efésios diz que nós somos criados para as boas obras. Deus não abdica do desígnio, Deus não abdica do propósito que Ele tem para nós. E finalmente, a terceira coisa que move o universo
são as leis que Ele próprio criou. E essas leis é importante que nós percebamos que elas nos protegem. Por isso eu escrevi que são raios. Raios são aquelas proteções que encontramos nas estradas perigosas. Na nossa vida, quando existem perigos, também existem raios na nossa vida que nos protegem nos precipícios. Se por acaso nós nos despistarmos, nós temos ali um raio. O ideal é que não batamos nele, mas se batermos, a ideia de um raio é nos proteger. E o que é que nos protege? As leis do universo. Quando nós praticamos as leis que governam o universo, que guiam o universo, nós estamos a trazer, nós estamos a usar os raios para protegerem a nossa vida, não é? E essas leis, elas atuam em pelo menos 4 dimensões. Numa dimensão física, não é? Numa dimensão universal, física da Terra, não é? E não só da Terra, como das galáxias, não é? Mas, por exemplo, temos a lei da gravidade, temos dinâmica, não é? Temos várias leis que é importante que nós, seres humanos, as observemos, porque ao observá-las, nós certamente traremos proteção para nós. Quanto melhor cumprirmos essas leis, mais protegidos estaremos. Cumprirmos as leis universais, mais desprotegidos nós estamos. Eu não posso sair daqui, não é? E atirar-me, por exemplo, de uma varanda, pensando que nada... É uma lei, a lei da gravidade, que diz que se fizer, eu poderei, enfim, ao cair, poderei até dar cabo de mim próprio. Elas nos falam da ética, elas nos falam da forma como eu devo tratar o meu próximo, da forma como eu devo interagir com o meu próximo, da forma como eu devo socializar, da forma como eu devo viver em sociedade, não é? E nós sabemos que há muitas dessas leis e essas fazem mais suaves, mais dóceis, que elas deslizem melhor, não é? Que as relações são mais profícuas, mais proveitosas, mais amorosas, não é verdade? Esse é o objetivo pelo qual Jesus disse para nós amarmos o nosso próximo. Quando Jesus diz para amarmos o nosso próximo, Ele está a dizer no sentido de nós cumprirmos as leis sociais. Mas existem também leis biológicas. Com a forma como nós tratamos, por exemplo, o nosso corpo, não é? O seu próprio corpo. Então, significa que eu tenho um corpo e há leis que regem esse corpo, a minha saúde, a forma como eu vivo a minha vida, que eu preciso ter cuidado, não é? Eu, por exemplo, tenho que ter cuidado com algumas coisas para quê? Para as leis que de alguma forma trazem saúde à minha vida. Bem-vindos, Zé Carlos, prazer que estejas aí a ouvir. Então, meus queridos, também, não é? E nessas leis, essas leis biológicas, nós temos 3 coisas muito importantes, não é? Que fazem com que nós tenhamos boa saúde, que é o exercício físico, que é dormir bem e alimentar-nos bem. Depois, e finalmente, nós temos as leis espirituais. As leis espirituais são muito importantes porque é uma outra vertente que lida não somente numa dimensão física, não somente numa dimensão social, não somente numa dimensão biológica, mas nós somos espirituais. A palavra de Deus diz que Deus é Espírito. Ora, se Deus é Espírito e nos criou iguais a Ele, à sua imagem e criação, então nós também somos espíritos. Um espírito, temos uma alma e moramos num corpo. Então, meus queridos, estas leis são muito importantes. Elas trabalham a nosso favor ou trabalham contra nós. Depende da forma como nós as usamos ou da forma como nós as abusarmos. Usarmos ou abusarmos. Então, elas nos protegem ou elas nos desprotegem e podem até funcionar contra nós, dependendo do posicionamento das nossas escolhas. Mas há uma lei que se sobressai. E no meu ponto de vista, para mim é uma das leis que todos nós precisamos conhecer muito bem.
Desta lei vai depender muita da nossa paz, muita da nossa alegria, muita da nossa prosperidade, muita da nossa abundância. Eu diria até da forma como a vida vai depender muito desta lei que eu vou mencionar agora. Chama-se a lei de semear e colher. Funciona nestas 4 dimensões, na dimensão física, na dimensão biológica, na dimensão social e na dimensão espiritual. Esta lei funciona nestas 4 dimensões. Por isso é muito importante que eu e você, que vivemos nesta terra, conheçamos e, tanto quanto possível, apliquemos esta vida à nossa realidade e ao nosso dia a dia. Eu vou lhe explicar porquê. Eu quero dar-lhe 7 nuances da lei de semear e colher. 7 nuances, 7 detalhes, 7 coisas muito importantes que nós precisamos necessariamente que de forma a que nós prosperemos nesta terra e a vida não seja contra nós e as ações que nós praticamos não sejam contra nós, mas elas nos beneficiem e elas nos ajudem. Então eu queria deixar estas 7 nuances da lei de semear e colher. A primeira lei de semear e colher. A lei de semear e colher implica primeiramente em colhermos o que semeamos de acordo com a sua espécie. Nós colhemos o que semeamos de acordo com a mesma espécie. É óbvio que isto é banal, isto é muito banal, mas nós como seres humanos muitas vezes nos esquecemos disto. Esquecemos que o mundo funciona desta maneira, o universo funciona desta maneira. As leis que Deus criou para balizar o que existe nesta terra, e que há pouco eu vos falei, elas são governadas por esta lei de semear e colher. Eu colho da mesma espécie, da mesma natureza, da mesma essência daquilo que eu semeio. Isto é muito simples. Num jardim, se eu semeio rosas, eu vou colher rosas. Numa horta, se eu semeio batatas, eu vou colher batatas, não vou colher nabos. Porquê? Porque não foi nabos que eu batatas. O que é que isto significa? Que necessariamente nós colhemos aquilo que semeamos. Quero contar-vos uma história. Uma história de um agricultor pobre escocês. Ele estava na terra, estava a trabalhar para ganhar o seu pão, quando de repente ouviu um grito lacinante, um grito de desespero. Correu ao lugar onde tinha ouvido aquele grito e encontrou ali uma criança que se debatia com a lama preta daquele pantanal. Ele estava muito desesperado e se aquele homem, se aquele agricultor não aparecesse, ele certamente iria morrer. O agricultor entrou por ali adentro, tirou aquela criança, trouxe-o, ajeitou e a criança foi para a sua casa. No dia seguinte, à porta da casa daquele pobre agricultor escocês, para uma carruagem luxuosíssima. De lá sai um homem vestido extremamente com um vestido extremamente luxuoso, com roupa extremamente luxuosa. Ao sair, perguntou àquele lavrador: o senhor foi a pessoa que salvou meu filho ontem? Eu disse: sim, foi. Pois eu vim aqui hoje e eu quero recompensá-lo. O pobre agricultor escocês disse: não, de maneira nenhuma, eu faria isso a qualquer pessoa. Não, eu não posso receber nada. Enquanto este homem rico, este homem nobre e este pobre agricultor conversavam, o filho do agricultor saiu do seu casebre humilde e veio ter com eles. E o nobre perguntou ao agricultor: este é o seu filho? Ele disse: sim, é o meu filho. Quero lhe fazer uma proposta. Eu quero levá-lo e quero dar-lhe a melhor instrução que se pode dar. E se ele
sair ao Senhor, e eu creio que sim, ele vai ser um grande homem como o Senhor foi ao arriscar-se para salvar o meu filho. E assim foi. E assim foi. Levou este filho daquele agricultor pobre escocês, e alguns anos depois este jovem acabou por ingressar na St. Mary's Hospital Medical School de Londres. Ele tirou um curso superior, tornou-se um grande médico investigador e ficou conhecido como o notável Sr. Alexander Fleming. Quem é Alexander Fleming? O descobridor da penicilina. O descobridor da penicilina. E sabem uma coisa? Algum tempo depois, o filho daquele homem nobre ficou doente. Daquele homem rico ficou doente. E a penicilina ajudou a curar aquele homem que estava, na realidade, gravemente doente. E a penicilina acabou por ajudar a curar o filho daquele nobre. Como se chamava o nobre? Randolph Churchill. Como se chamava o filho daquele nobre? Winston Churchill, que mais tarde veio a tornar-se primeiro-ministro da Inglaterra. Queridos, aquilo que nós semearmos, vamos colher da mesma espécie, da mesma essência. Eu e você não podemos esquecer desta nuance, deste detalhe da lei de semear e colher. Quando em 1986 eu comecei o meu ministério, uma das primeiras coisas que fiz foi ir para as ruas procurar toxicodependentes para levá-los para a recuperação no Centro de Desafio Jovem. Um dos jovens que eu tive o privilégio de ajudar, e vou tentar fazer uma história curta porque eu não quero alongar, ele chama-se António Barbosa, e fui defendê-lo ao tribunal, fui à prisão. Quando ele saiu de cumprimento da sua pena, ele voltou para a recuperação e ele é hoje um dos diretores do Centro do Desafio Jovem. Alguns anos atrás, quando eu precisei de uma ajuda da parte dele para me ajudar um familiar muito próximo meu, adivinhem quem é que me ajudou? O António Barbosa. Há 30 e tal anos, quem o ajudou fui eu, a sair da toxicodependência, a sair de uma vida terrível que ele tinha. Há uns anos atrás, quem ajudou foi ele. Foi ele que devolveu aquilo que tinha recebido à minha família. Então, meus queridos, nunca, jamais podemos negligenciar esta lei. A segunda lei de semear e colher implica na proporcionalidade. Colhemos na proporção do que semeamos. Só por isso um agricultor semeia alguma coisa. Se o meu cunhado lá em Viseu, que é um agricultor, e agora a minha irmã também, se ele semear um saco de batatas ele não vai fazer isso, não é? Ele só semeia um saco de batatas, porquê? Porque ele vai ter multiplicado muitos sacos de batatas. Assim também são as nossas ações. 2 Coríntios 9,6 diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifa, ou ceifará melhor. E o que semeia com fartura também ceifará. Repare, se eu semeio pouco, pouco ceifarei. Se eu semeio com fartura ceifarei. Então, nós não poderemos nunca semear pouco na expectativa de colher muito. Não posso semear pouco amor, pouca bondade e pouca simpatia, querendo colher muito amor, muita bondade e muita simpatia. Não. Então, meus queridos, não esqueçam que tudo o que nós fazemos é multiplicado. Se fazemos muito bem, colhemos muito bem. Se fazemos mal, colhemos muito mal. Porque Oséias 8,7 diz: eles semeiam ventos
e colhem tempestades. Eles semeiam ventos, colhem tempestades. Porquê? Porque uma das nuances da lei de semear e colher diz que colhemos na proporção daquilo que semeamos. Terceira nuance. A lei de semear e colher implica em semear e colher no tempo certo. Lembra-se, há pouco falávamos do tempo Cronos e do tempo Kairos, não é? Não dá para explicar isto bem, mas nós sabemos, mesmo pela natureza das coisas, que tudo tem o seu tempo para semear e para se colher. As tais batatas que há pouco falei têm a hora certa para serem semeadas. Se forem um pouco antes ou se for um pouco depois, não pode passar, porque senão não produzirá absolutamente nada. Assim também como para se colher. A natureza tem os seus tempos, a natureza tem as suas estações. E como nós vivemos nesta terra e tudo tem leis, essas leis funcionam, não é? E elas têm o seu tempo determinado para funcionar. Para fazer um filho, há ali uma janela, por exemplo, não é? Para a mulher, quando tem uma determinada idade, já se torna mais difícil, não é? Para a criança nascer a 15 dias antes ou 15 dias depois. Eu lembro-me que a minha filha Marta, ela nasceu depois dos 15 dias depois, uma semana depois. Quando ela nasceu, vinha com a pele toda velhinha, enrugadinha, né? E depois a pele acabou por se renovar, mas porque não nasceu na hora, na altura certa, ela acabou por ficar assim, não é? Há um tempo para enfrentar as dificuldades da vida, há um tempo para desfrutar das coisas boas da vida, há um tempo para ser filho, há um tempo para ser pai, há um tempo para ser avô, não é? Tudo tem o seu tempo e é muito importante que nós saibamos o tempo certo para todas as coisas. Quarto lugar, a lei de semear e colher implica em semear bem. Porque nós também podemos semear mal. E a Bíblia explica, é muito explícita, é muito clara em o que é semear bem e o que é semear mal. Ok? Então, se eu semear bem, a Bíblia diz que tu tens uma boa colheita. Se eu semear mal, tu tens uma má colheita. Agora, é uma coisa. Eu posso definir a minha semeadura. Nunca posso definir a minha colheita. Compreendeu o que eu estou a dizer? Eu só tenho escolha sobre aquilo que semeio. Eu nunca tenho escolha sobre aquilo que eu colho. Ok? Então reparo que a Bíblia diz, Gálatas 6, 7 a 9, diz assim, não vos enganeis. É o apóstolo Paulo a dizer, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Repare, há aqui dois tipos de colheita. Se eu semear as coisas que agradam a minha carne, não é? Transgredindo a palavra de Deus, o que é que eu vou colher? Coisas da carne, não é? Coisas da carne. Mas se eu semear no Espírito, o que é que eu vou colher? Eu vou colher a vida eterna. E aqui a Bíblia está a dizer, olha, cuidado com aquilo que tu semeias. Depois no versículo 8 diz, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna, não é? Sabemos que a inclinação da carne dá para a morte, como diz a Bíblia, mas a do Espírito para a vida e paz. E quais são as obras da carne? O que é semear na carne? Olha, obras da carne são conhecidas, está lá no versículo 19, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas, diz a Bíblia, semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já vos outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então precisamos ter muito cuidado com estas obras da carne. Semear bem. Semear bem é semear de acordo com a palavra, é semear no Espírito, é semear coisas boas, não é semear coisas que não prestam, não é? E o que é semear? A Bíblia, Gálatas 5,16, diz assim, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Mas nós não temos desejos da nossa carne? Claro que sim. Comer é um desejo da carne, sexo é um desejo da carne, descansar é um desejo da carne, diversão é uma necessidade. Tudo isto são desejos e necessidades. Que nós podemos cumprir tudo isto nos parâmetros da própria palavra de Deus. Por isso temos uma mulher, por isso comemos regradamente, por isso
divertimos, tendo cuidado com o tipo de diversão que nós fazemos, ok? Porque quando nós fazemos aquelas coisas que às vezes podem agradar a carne, mas não trazem aquele benefício espiritual, aquele benefício emocional, aquele benefício mental, então nós poderemos estar a fazer uma má semeadura. Por isso no versículo 22 diz, mas o fruto do Espírito é, olha o que é o fruto do Espírito, é o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, diz a palavra de Deus. Contra estas coisas não há lei. A lei de Deus nunca vai contra estas coisas, não é? Porquê? Porque estamos dentro dos limites da proteção das tais leis universais que há pouco eu vos falava, ok? Quando passamos essas leis, estamos desprotegidos, estamos à mercê daquilo que nos pode acontecer, não é? Podemos fazer alguma coisa errada? Podemos errar? Podemos cair? Podemos. Devemos levantar-nos. O grande problema é que quando às vezes nós erramos, escutem o que eu vos vou dizer, Deus perdoa-nos, nós nos levantamos, temos outra oportunidade, mas às vezes já temos consequências dos nossos erros e das decisões e escolhas mal feitas na nossa vida. Não sei se me fiz entender, espero que sim. Quinta lei de semear e colher implica em sacrifício. As coisas que mais custam fazer são as mais valiosas, não é? Por causa do preço que nós temos. Esforço, energia. Por isso Salmo 126:6 diz assim, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Aquele curso que custou, não é? Aquele negócio que demorou a prosperar, não é? Aquela graduação que te deu muito trabalho. Tudo que dá trabalho tem mais prazer e mais gosto. As coisas boas da vida têm um preço. O preço do sacrifício. Há quem queira colher sem sacrificar, não é? E isso é muito complicado, não é? É muito complicado. Tudo depende daquilo que nós almejamos, depende daquilo que nós pretendemos colher, daquilo que nós pretendemos realizar, mas as coisas boas têm sempre um preço alto e é necessário que saibamos que sem sacrifício, sem esforço, sem energia, sem dispêndio de nós próprios, nós não chegamos muito longe, ok? Jovens, não esqueçam deste princípio. Sexto lugar, a lei de semear e colher implica em urgência. Urgência porquê? Porque não temos todo o tempo do mundo. Não para nos salvar, não para recebermos a salvação da nossa alma. Até para fazermos determinadas coisas que queremos fazer. Não temos todo o tempo do mundo. Olhem o que diz João 9,4. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Há um tempo para trabalhar, há um tempo que não se pode trabalhar, porque é noite. Não é a altura de fazer determinadas coisas. Por isso é tão importante conhecermos os tempos e as estações para fazermos o que precisamos fazer. Semeia a tua semente no coração de alguém. Semeia a tua vida, a tua bondade, a tua alegria, a tua paz. Semeia a palavra de Deus no coração de alguém. Não podes fazer nada pela sementeira, fazer pela que vem, não é? O tempo existe para que possamos perceber para cada propósito, para cada desígnio há um prazo, há um tempo. Há tempo para todo o desígnio, há tempo para todo o propósito, diz a Bíblia, e foi por aí que eu comecei. Então nós não temos todo o tempo do mundo, um dia na eternidade deixaremos de ter tempo. Porquê? Porque teremos um único propósito, adorar a Deus. Hoje é dia de você fazer a sua semente de ajudar alguém, de orar por alguém, de ser útil a alguém, de ser simpático, de fazer coisas em favor do seu próximo. E em sétimo lugar, a lei de semear e colher implica em não pararmos de semear. Ou seja, ontem eu semeei, mas a sementeira de ontem foi colhida ontem. Hoje eu preciso continuar a semear. Os agricultores sabem, não é, que podem durante um período comer aquilo que foi colhido da sementeira do ano passado. Mas eles sabem perfeitamente que passado um tempo aquilo que colheram vai desaparecer e que se eles não fizerem uma nova colheita, amanhã ou um ano depois ou 6 meses depois eles não terão mais como comer, não é? Então é necessário
Por isso o versículo 9 de Gálatas diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E perto da minha conclusão, eu quero contar-vos uma história. Isto é somente este último princípio, esta última nuance é não deixarmos ou não desistirmos de semear, não desfalecermos, não desanimarmos de semear. Conta-se a história de um carpinteiro. Ele era muito bom e os seus patrões gostavam muito dele, de maneira que ele fazia casas e fazia as casas de alta qualidade. Ele decidiu reformar-se, decidiu aposentar-se, como dizem os brasileiros, e como eu sei que há muitos brasileiros que irão escutar, então não faço já aqui a tradução de reformar, é igual a aposentar. E os seus patrões ficaram tristes, mas entenderam que o homem tinha trabalhado muito tempo. Mas o patrão chegou-se e disse: olha, eu queria que tu me fizesses uma última casa. Ele não estava assim com grande vontade, ele queria deixar logo o trabalho, mas aceitou e fez uma última casa. Ele que era tão perfeito, que usava os melhores materiais, passava tempo a aperfeiçoar tudo. Naquela última casa ele usou os materiais sem os escolher bem, a perfeição ficou muito a desejar, tentou rapidamente acabar aquela casa. Ele levava um determinado tempo, ele diminuiu aquele tempo na metade e finalmente ele acabou aquela casa. Foi ter com o patrão e disse: olha, a casa está acabada. O patrão pegou, foi com ele, foi até à casa ver, deu uma olhada na casa, finalmente pegou naquela chave e entregou àquele trabalhador e disse: olha, esta casa é sua, é uma gratificação por todos os anos que você deu a esta empresa, a esta firma. Então, nós sócios, dar-lhe esta casa. Ficou muito, muito triste, porque ele tinha consciência de que a casa que ele tinha feito não tinha a qualidade de todas as outras que ele tinha construído anteriormente. Meus irmãos, o mesmo pode acontecer conosco, não é? Nós construímos a nossa vida, um dia de cada vez, e muitas vezes podemos fazer menos do que o melhor possível na construção do edifício que somos nós próprios, que está permanentemente em obras, em aperfeiçoamento, em construção. Então, é muito poder descobrir que a casa que ele tinha feito, afinal, era onde ele iria morar. E às vezes é isto que acontece na nossa vida. Vivemos a vida de qualquer maneira. Não prestamos atenção às leis que governam o universo. As leis físicas, espirituais, sociais. As leis biológicas. Trocamos tudo e finalmente percebemos que, afinal, não estamos a prejudicar ninguém. O primeiro a ser prejudicado somos nós próprios. Não é? Se pudéssemos fazer tudo de novo, fazíamos tudo diferente. Mas às vezes dá para voltar atrás. Outras vezes já não dá para voltar atrás. Como aquele carpinteiro, não é? Passava dias a martelar pregos, a ajustar tábuas e a construir paredes, mas sem a precisão e a qualidade que devia ter aplicado naquela obra. Que eu e tu possamos ser grandes construtores da nossa própria vida. A minha mãe dizia, e se não foi ela que dizia, de certeza que não foi ela que ensinou, mas ela deve ter aprendido que nós, na cama que nós fizemos, é nela que nos vamos deitar. Alguém disse o seguinte: a vida é um projeto que cada um constrói para si. As atitudes e escolhas de hoje estão a construir a casa que habitaremos amanhã. Então, meu querido, construa com sabedoria, plante novas sementes. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, e com isto eu concluo: não esqueça nunca disto. Isto é muito importante. Quando eu semeio alguma coisa boa, eu não só semeio para eu colher, mas a geração dos meus filhos, netos, bisnetos, trisnetos e por aí adiante irão colher os benefícios de uma boa semente. Quando eu semeio más sementes,
a mesma lei se aplica da mesma maneira. Colhemos coisas boas que outros semearam, mas também podemos colher coisas ruins que outros semearam. Cada um decide aquilo que vai semear. Temos essa escolha, mas nunca podemos esquecer que nunca jamais poderemos escolher o que nós vamos colher. A escolha é na sementeira, nunca na colheita, porque a colheita sempre é o resultado da nossa sementeira. Que Deus nos ajude a semear boas sementes. Para concluir, queria lembrar que se você tem a sua oferta, pode fazer por transferência bancária, aqui mesmo neste canal SMT do Facebook está lá. Se você foi abençoado com esta mensagem, partilhe o link. Partilhar. Finalmente eu queria orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ajuda-nos a sermos bons agricultores e a semearmos coisas boas que durarão para nós e para outros, para a vida eterna e para esta vida. Durante este tempo, Senhor, continua a abençoar os médicos, todas as autoridades que têm, Senhor, trabalhado em função de minimizar tudo aquilo que nós estamos a viver na nossa nação e no mundo. Cuida, Senhor, de todos aqueles que estão nos hospitais, que estão afetados com este coronavírus, Senhor, e possas Tu sarar, libertar e abençoar estas pessoas, em nome de Jesus. Que Deus ricamente te abençoe. No domingo às 10h30 da manhã estarei a ministrar a palavra de Deus aqui. Um beijo para vocês meu, um beijo da minha esposa, um beijo da minha família. Deus ricamente te abençoe. Você é um bom semeador. Semeia coisas boas.